E agora? Tá tranquilo? Sem eco. Ah, então tá suave. Tá sem eco. Tá, não. Tá dando eco ainda? Mas muito forte. Tá, pra mim tá tipo um atraso. Vamos tentar. Eu reiniciei aqui. Eu saí, voltei e te chamei. Se você vê que tá dando eco. Problemas técnicos. D2 não sei o que que é, né? Não deu com ninguém. Engraçado que agora a Glenda falou que ficou normal pra eles lá, cara. Então vamos tocando, se der algum atraso, a gente vai parando. Tranquilo. Então, pessoal, nós vamos retomar o assunto aqui. A gente vai entrar num tema que, amém, amém, Mirella. Em oração também você por nós por você, né? Nós vamos colocar o tema hoje, mesmo sem perceber, Deus nos dá a luz em todos os momentos da vida. Como o Timocinho tinha falado antes, né? Eu deixei agora para ele poder já conduzir. Ele falou sobre a respeito das formas que nós temos que seguirmos e às vezes nós estamos na escuridão ou não e não percebemos. Não é isso, Mostrinho? Incorreto. Então, você pode dar um pontapé inicial aí, falando um pouquinho, vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Você separou uma passagem bíblica? Ô D2, eu imagino que muita gente na igreja, quando você me chamou hoje, eu estava pensando realmente no tema para falar de luz, e olha como que são as coisas, né? Às vezes Deus nos manda a pessoa para nos iluminar, para ser realmente essa luz que nós estamos necessitando, e muitas vezes a gente não percebe. Eu falei agora há pouco na apresentação que eu casei com a Ana Maria Rodrigues, né? E com a Aninha. E foi uma das muitas luzes que Deus me colocou ao longo do meu caminho. E quando você escolheu a luz, realmente o Gênesis, né? Onde Deus criou o mundo, e colocou nele todas as coisas, assoprou o seu espírito no meio de nós, colocou o homem, fez os animais, e os animais, o homem que deu os nomes a ele, né? E eu peguei com esse pensamento muito forte em luz, em ser luz na vida do outro, e em meio a toda essa, em meio às escuridões. Quando a gente pega a Bíblia logo no Gênesis mesmo, está escrito assim, Gênesis, primeiro capítulo mesmo, para a gente iniciar tudo. Vamos ler do 3 aos 5 mesmo. Fica de bom tamanho para a gente poder falar. Você lê para a gente aí? Lê sim. Por favor. Então, na nossa Bíblia, o que diz Deus quando Deus criou a luz foi o seguinte: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou as luzes e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã. Veio o primeiro dia. Eu queria justamente esse pedacinho mesmo, lá no início do Gênesis, né? Porque eu falei que a Ana tem sido luz na minha vida. Eu não li a Bíblia, não sou um cara... quando a gente fala assim, não é porque eu não li a Bíblia. Primeiro que eu não gosto de ler, a primeira parte é essa. Porque uma frase que ela tem 10 palavras, na minha leitura ela fica ou com 8 ou com 12. Então tá aí o motivo que eu não gosto de ler. Mas eu lia muito pouco da Bíblia, questão de, às vezes ia dar uma palestra, tinha que ler,
às vezes alguma coisa a gente lia para entender. Mas com a Ana sendo luz na minha vida, ela me cutucou, a gente conversando aqui em casa, e ela me incentivou a ler a Bíblia. A gente não participa do carnaval de rua, o carnaval mundano. Todo ano a gente participa do Carnaval com Cristo lá no Isaura Santos, né, no Retiro Alegrai-vos no Senhor. E já tem aí lá, eu já tenho 11 anos, a Ana já tem lá os seus 30 e poucos, 31, né, porque ela vinha desde a barriga da mãe dela e ela não faltou nenhum. Então eu tenho apenas uns 11 anos fixo lá. Né? E a Ana sendo luz, ela me incentivou a ler a Bíblia. Então, nesta noite, o pessoal está falando que está dando eco ainda. O pessoal do Bom Jesus, JC Bom Jesus, aí e a Mariana falou. Para mim, o som está saindo normal. E para eles deve tá se dando esse eco. Se continuar dando eco, pessoal, dá um toque na gente que a gente vai tentar reiniciar, chamar de novo. A gente vai tentar, porque hoje não sei o que está acontecendo. Não sei se é por causa do horário também, né, monstrinho? Porque muitas lives, não sei se pode ser problema no Instagram, não sei. Esse horário é um horário meio pesado mesmo que todo mundo passa. Que bom que está todo mundo em oração nesse momento, falando de Deus, a grande maioria. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e é doido que eu sai daqui, eu começo a ler a Bíblia, aí eu vou lá para dentro do quarto, às vezes, como eu leio de noite, tem dia que eu leio muito tarde, né? Aí eu vou deitar, a Ana tá vendo série, eu fico doido para comentar com ela as coisas que acontecem na Bíblia. Pode continuar. Tô ouvindo, tô falando. Se você voltar, alguém deu ideia para pegar um fone. Isso. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar o fone para ver se é isso, né? Eu não vou colocar porque eu não tenho fone. Não, tá tranquilo. Pera aí. Fala aí, te mostrei. Aí. Tá me ouvindo? Ficou bom, pessoal. Dá um retorno aí, beleza? Eu tô no celular, tia Glenda. Coloquei o fone. Você tá me ouvindo? Tô te escutando, normal. Tirou o eco. Então vamos continuar assim. Se tiver me ouvindo, tirou o eco. Tô te escutando. Tá beleza? Tá beleza. Tá dando som aí também, né? Tá ok? Tranquilo, tá. Eu agora fiquei sem eco. Obrigado aí, a Mirella. O pessoal agora falou que ficou bom. Valeu, Wilson. Valeu, As pessoas são luzes. Luzes na nossa vida. As luzes na nossa vida aí, ó. Obrigado, galera. Galera, muito obrigado aí pela ideia, tia Glenda. Ó, palmas pra vocês. Obrigado, palmas pra vocês. Brilharam. Luz na nossa vida agora. Isso. E aí, antes da gente falar até de mais pessoas que foram luz na minha vida, agradecer justamente essa galera que tá com a gente aí na live, os que vão quicar, os que vão bater aqui e vão em outra live, vão ficar indo e voltando, porque, como a gente falou, muitas lives ao mesmo horário fazem com que a gente fique doido. Eu, particularmente, se eu não estivesse falando aqui, eu ia estar doido, porque eu estou tentando assistir todas as lives possíveis. Né? Então, eu sou um cara que eu estou vendo que, neste momento de algumas escuridões, muitas pessoas estão sendo luz. Então, a gente está vendo várias lives diferentes, várias pessoas falando de Deus de forma diferente, pessoas que a gente já conhecia, né? Luzes que a gente já conhecia, outras luzes surgindo para clarear mais ainda para a gente. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e hoje é bem legal, porque eu parei ontem na hora que Sansão vai começar a história de Sansão. E todo mundo sabe que Sansão foi o cara que tinha um cabelão, então morreu lá, e aí eu tô lendo. Então eu vou depois. Mas quando for Sansão, eu venho falar de Sansão também. Aí, a tia Glenda tá mandando um abraço, o Ângelo tá mandando um abraço. Então, e a Glenda tá falando que ela também tá, provavelmente ela tá lendo a Bíblia também desde o início. Eu comecei, igual eu falei lá no carnaval, tá sendo fenomenal, porque eu tô sentindo que
eu não vivia na escuridão, não é que eu estava na escuridão que eu comecei a ler a Bíblia. Pelo contrário, eu estava na luz e quero clarear mais algumas coisas, né? E estou vendo, tipo assim, então, e como eu estou lendo, eu comecei mesmo lá atrás, e eu comecei a ler tudo que fala antes de começar os capítulos, né? Os livros. E aí no Gênesis, realmente é o começo, né? Então, Gênesis é igual o começo mesmo. Por que eu queria falar isso aí? E escolhi justamente esse primeiro início ali para falar que Deus disse, haja luz. Porque tudo tem um começo. Tem um começo para se chegar à luz e tem um começo para se chegar à escuridão. Uns a gente procura, outros não. Isso é fato. Tudo tem um começo na nossa história. Uma pessoa que ela está em casa, que ela não procura talvez esparecer a cabeça, não procura uma ajuda, não procura ligar para ninguém, não procura conversar com ninguém, e ela vai só se retraindo, ela está começando aí talvez um caminho de escuridão. Sim. Então, tipo, tudo tem um começo. Por isso que eu escolhi o Gênesis, porque Deus disse, haja luz. E mais ainda porque tudo tem o primeiro dia. E olha Primeiro só, dia. mostrei. Sim. Como Deus direciona as coisas, as palavras, os pensamentos, né? O que realmente nós necessitamos no momento. Porque quando tive a ideia de levar essa palavra, fazendo a relação, né? Da palavra de Deus. Na nossa atualidade, na nossa realidade, a gente tem que pensar que é o seguinte, que nós temos que procurar algo mais, procurar conhecimento para a gente poder estar trilhando um caminho para chegar no nosso propósito. E a nossa reflexão todos os dias, né, que vem a ver com o projeto Seja Luz, proximidade, a gente tira um momento do nosso dia para se aproximar ao coração de Deus. E nós estamos fazendo essa reflexão, como estamos fazendo agora à noite, levando em conta o livro de Gênesis. Olha como é que bateu as coisas. E aí a gente já está no 4º dia, que quando Deus faz o luzeiro maior, que é o sol, e também faz o luzeiro menor, que é a lua. E um tem o seu propósito maior, que o sol cuida do dia e a lua cuida da noite. Né? Então, e a lua, mesmo na noite, ela emite luz pelo reflexo que vem do sol. E ela não fica só, ela tem as estrelas. E Deus é tão perfeito nisso, a perfeição dele é tão grande, que o que você colocou aí agora com relação às luzes na nossa vida, que a Aninha, né, é luz na sua vida, como você é luz na vida dela, estou vendo o Wilson aqui colocando, né? Então o pessoal já colocando que você é luz na vida deles também. E eu ouvi uma frase, cara, que tem muito a ver com isso, que falava que algum instante da nossa vida nós seremos referência para alguém. E aí, o D2, olha como é muito importante. Ser referência, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não colocar o outro na escuridão. Na escuridão. Eu pensei muito nesse tema o dia inteiro, sabe por quê? Porque se a gente for pesquisar aí memes, sempre tem memes falando, alguma coisinha falando para que você brilhe, não precise ofuscar ou apagar o brilho do outro. Sim, sim. Olha para você ver, se a gente for parar, por que às vezes eu estou falando? Às vezes entra pessoas aí, por que falta pra gente? Eu sou um cara que eu não tenho vergonha de falar as coisas, talvez eu falo o que muitas pessoas estão pensando, talvez podem falar que eu não sei como falar, eu concordo, mas eu não deixo de falar aquilo que eu penso. Eu não falo para magoar, para machucar ninguém, mas eu falo a minha opinião, o que está no meu pensamento. E aí, olha como é que às vezes a gente tem tantas, principalmente na igreja que a gente vive, tantas chances de ser luz, de ajudar os outros a brilharem também, e às vezes a gente tem pessoas que querem brilhar sozinhas, querem ser só a luz total e não aceitam. Uma vez, para a gente continuar a dar sequência, uma vez eu estava num lugar, eu tinha umas cinco pessoas que já tinham entrado tipo assim, vamos falar num grupo de palestrantes, por exemplo, de pessoas que levam a mensagem de Deus. E um dia eu disse para eles, se a gente não começar a trazer pessoas, não para nos substituírem, a gente não é insubstituível,
mas a gente não é peça de carro que você olha, não é peça do computador que você vai lá e substitui. Não, nós somos únicos, mas nós somos passageiros nesse momento aqui. A gente tem muito a brilhar, a iluminar as pessoas, mas em determinado momento da história, o que a gente vai fazer é só dar uma parada para que surjam novas pessoas. Eu falo com todo mundo por quê? Porque todo mundo que me conhece, eu converso isso muito com algumas pessoas, mas a grande maioria sabe que eu sou um cara que eu gosto de apostas. Eu gosto de trazer pessoas novas, eu gosto de falar assim, olha, se a gente não der oportunidade para as pessoas, nunca vão surgir pessoas novas. Se a gente não fizer outras pessoas brilharem, nunca vão ter mais pessoas à nossa volta, nunca vai ter a luz tão grande, porque vão ser sempre as mesmas pessoas. E muita gente fica chateadinho quando a gente fala isso, porque muita gente quer só o brilho para si, quer só as coisas, querem que todo mundo note o seu brilho, mas não permite que outras pessoas irradiem o local. Olha como que isso é. Eu estou falando. Quando você disse isso aí, eu te falei qual isso aí, que às vezes a gente é luz para muita gente, mas se a gente deixar com que suba a cabeça, não tiver humildade, para alguma pessoa a gente se torna escuridão. Olha que isso é muito grave. Isso é muito grave, Monstrinho. Puxando esse gancho aí dessa questão de ter os focos, né, as luzes, ou querer ser maior que o que é necessário para as pessoas. A tia Glenda acabou de colocar aqui que na igreja nós podemos viver trevas também. E que ela vivenciou a questão da depressão, né, e ela conseguiu superar quando ela viu a luz de Cristo. Né? E olha só, o Lucato top aí, ó, demais, Lucão, né, top demais, lá da JC Itaúna, tá falando que você foi luz na vida dele quando deu a ele um abraço, cara. E foi muito gratificante, um abraço cheio de luz, lá em Itaúna. Olha para você ver como é que é a responsabilidade nessa questão de nós termos consciência de dar oportunidade para as pessoas, porque se Deus lá em Gênesis fez a lua, ainda fez também as estrelas, cada uma ele fez de uma forma, com uma luz. Mesmo que dure algum tempo ou não. Deus fez para ela não ficar só. Né? Levando em conta disso aí, quando a gente está numa posição de levar a luz para as pessoas, muitas vezes o nosso coração se encontra em trevas. E é nesse instante que você não quer dar oportunidade para as pessoas. Né? E é muito grave. A gente veio falar de luz e vou repetir, não adianta a gente ser demagogo, hipócrita de achar que é só a luz que existe, porque quando você não tem a luz contigo, vai vir escuridão. Isso é fato. A escuridão é o oposto da luz. E isso acontece mesmo, igual a Tia Glenda colocou, de pessoas que estão na igreja. Eu costumo falar, a gente tem na Igreja Católica diversos movimentos, diversas pastorais, e todos eles têm pessoas que chegam a ser líderes, coordenadores. E olha como que é triste, às vezes as pessoas não entenderem que a função de líder, de coordenador, nada mais é do que você ensinar para que as pessoas façam bem. E eu sempre brinco com a frase, se entrar aí na live, se entrasse aí o Edgar, um Silvio Santos, um Érico, uma Denise, que eu os vi também chegando para fazer brincadeiras, para ser zoeira, eles iriam falar assim, uma frase marcante do tio Monstrinho, referente à luz, é que ele ama ver os alunos superando o mestre. Amém. Olha só que interessante. Interessante esse aprendizado que a gente tem, tio Monstrinho. Porque hoje na nossa live a gente tem pessoas que ainda não tiveram oportunidade de fazer o encontro também. Né? A maioria será do encontro, mas tem pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer o que é. Então a gente tem que ter até certo zelo em algumas questões de incentivar elas, ser luz na vida delas, a procurar Deus, cara. Mesmo a pessoa que ainda está vendo a gente agora, que está participando, às vezes ela está pensando assim, mas do que eles estão falando? Nós estamos falando do encontro de jovens com Cristo. É o encontro, é o movimento da igreja. Então, para você entender melhor, você tem que sentir-se que a vontade que sua é maior do que o momento que você está passando. Né? Eu falo em questão de procurar na sua comunidade uma forma de se aproximar de Deus.
E como é que você vai fazer isso? Através de pessoas. Pessoas vão ser luzes, vão te direcionar. Você falou Edgar, você falou do Érico, das pessoas, que são luzes na vida das pessoas. São pessoas que direcionam. E Deus seja louvado para a vida de cada um deles, né, Monstrinho? E eu falo com justamente isso aí. É uma frase que é minha. Eu fico tão feliz. Eu falei isso até no sábado com algumas pessoas. Eu fico tão feliz de saber que tem pessoas que você vai, um dia você ajuda a formar, ajuda é luz por alguma ocasião, algum sentido, e logo depois essas pessoas vão adiante e você as encontra lá na frente. O D2, uma das coisas principais que a gente tem que entender é quem pegar a live pelo meio do caminho, que eles voltem lá no início e vejam a live, quando a gente fala das pessoas brilharem, para a gente ser responsável pelo que a gente fala, mas que as pessoas também entendam o que a gente está falando. Porque as pessoas têm essa mania aí, né, de pega não na entender. metade, cria um conceito, uma ideia de uma coisa não que entende, não foi... E não pergunta. Não foi escutado. Eu até lembrar, galera, o pessoal aí, ó, que está nos acompanhando aí, Monstrinho, depois eu vou deixar o link. Esses vídeos vão ficar arquivados lá na página do YouTube, tá? Lá na página do YouTube a gente vai estar lá arquivado, fica arquivado em qualquer instante, qualquer momento que sentir à vontade, pode ir lá. O nome da página, a minha página, no caso, é o Alisson Pereira, Seja Luz Proximidade, que é o projeto, né, que a gente está iniciando aí, dando esse pontapé. Então, o Deus abençoe ao Marques Turco, colocou ali. Tá, deixa eu só te falar, deixa eu pegar aqui, a gente falando que tudo tem o primeiro dia, e foi assim que Deus falou, que nasceu depois da primeira noite, da primeira lua, o primeiro sol nasceu o primeiro dia, e eu li aqui o comentário da Mirelle, porque eu tive o prazer, esse dia, e aí a gente tem que entender que tem uma outra frase que eu gosto muito, é que a mensagem sempre será mais importante que o mensageiro. Sim. Isso é fato. Fato. Nós, os mensageiros, que Deus chama aqui na Terra, as pessoas que participam ou não de igreja, alguém que Deus usa para ser o mensageiro da sua mensagem mesmo, é só mero participante da história, porque a mensagem é o mais importante. Eles me chamaram para ir fazer um encontrão lá em Ouro Preto, e a gente tem que ser luz em todos os momentos da vida mesmo. E o tema lá era não pular do barco, que serve para a nossa live no dia de hoje, né? Às vezes você falou de pessoas que não participam dos movimentos, mas vivem dentro de casa as suas escuridões ou seus momentos de falta de luz, às vezes com o pai, com o irmão, com o emprego. Por exemplo, eu estava desempregado até essa semana, até o sábado, e Deus mandou uma luz, que foi uma conversa que eu tive com alguém há algum tempo, e veio a luz. Mas daqui a pouco eu falo dessa luz. Porque quando eu fui aí, em Ouro Preto, era para falar de não pular do barco, era alguma coisa nesse sentido, né? E foi tão doideira que a gente sempre pede para a gente ser luz, de preferência para todo mundo, lógico, mas se a gente for luz naquele dia, uma luzinha pequenininha, mas depois essa luz se tornar grande para alguém, que bom. No final dessa palestra lá, a gente falou, fez o que a gente sempre gosta de fazer, brinquei, falei do JC, fez as coisas, e aí um cara me abraçou e disse assim, eu tomei o dia de hoje para ser o último dia meu participando desse movimento. Até hoje, eu vim para cá hoje falando que no final eu ia agradecer as pessoas, mas não ia voltar mais. E aí me abraçou e falou assim, e porque Deus te mandou vir aqui hoje, eu mudei de ideia. Olha que doideira, olha que doideira. Que coisa mais não louca, conheço, né? Se passar na rua, não sei quem foi, mas essa volta aí de que eu não sou nada, a gente não é nada, a gente é só um corpinho que Deus usa para levar a mensagem. Por que eu estou falando isso aí? Porque todo mundo que está na live tem chance tem por natureza ser luz, foi para isso que Deus nos criou, ser luz por onde passa. Deus não criou a gente para ser treva para ninguém. Estou falando isso por quê? Porque daqui uns dias chega o dia do relacionamento no Brasil, o dia dos namorados.
A gente não nasceu para ser escuridão na vida de ninguém. A gente nasceu para ser luz. Para ser luz na vida dos outros. Foi assim que formou Ana e Elson para ser namorados, para a gente noivar e a gente receber o sacramento do matrimônio. Luz na vida um do outro. Por que eu estou falando isso aí? Porque a gente vê, isso é fato, se a gente abrir conversas com todo mundo, a gente vai falar que tem relacionamentos que estão levando ou o cara ou a menina para as trevas, para a falta de luz. Vamos colocar a falta de luz melhor do que a palavra trevas. Trevas, Para né? a falta de luz. Isso é normal. Tem empregos que te levam para a falta de luz. Tem doença chamada Covid que leva as pessoas para a falta de luz? Leva. Mas eu vou no outro lado. Tudo tem o primeiro dia. Sim. Olha como é que é as coisas. Eu estava pensando que logo quando anunciou que a gente não poderia mais ir à missa, ia ter o primeiro dia que a gente não podia ir à missa, fisicamente presencial. Aí eu fiquei pensando nas pessoas que já tinha 3, 4 meses que não ia. Olha, Teve o primeiro dia que ela não foi, primeiro domingo, vamos colocar assim. Teve o segundo domingo que ela não foi, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto. Aí ela mesmo foi fazendo a escuridão chegar mais perto. Porque aí chegou o Covid. Aí a gente está quase 3 meses sem poder ir. Teve o primeiro dia. Entendi. Então, até na criação, nas formas, nas consequências da nossa atitude, tem o primeiro dia, né? O Covid veio para poder mostrar para nós que nós não somos autossuficientes o bastante para viver sem Deus. A gente não consegue, não tem forma alguma de a gente sobreviver aqui na Terra sem Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente fala do nosso Criador. Fala daquele ser que é um ser divino, que para muitos ainda falam que não acreditam, que não têm fé, né? Não acreditam que esse Deus existe. E é provado e notório, se ele está aqui de corpo, de ser, você pode pegar e apalpar, foi obra divina. Só que as pessoas, elas colocam na cabeça que a nossa vida é feita apenas de, como se diz, né? De fatos que são realmente comprovados, né? Como um cientista, por exemplo. Eu entendi demais essa questão quando você fala que nós temos que tomar cuidado para a gente não poder ser treva na vida da pessoa. A tia falou que ela foi criada a tia Glenda falou que foi criada num berço católico, por exemplo, né? Dentro da igreja. Em algum momento da vida dela, ela se sentiu na escuridão. Ela falou que ela venceu a escuridão através do reencontro com Cristo, né? A gente fala reencontro porque Cristo sempre esteve conosco, mas a gente não percebe ainda a luz que ele está sendo na nossa vida. E eu achei interessante demais quando você colocou essa questão de nós, como pessoas, a gente ter a oportunidade de reconhecer que a gente pode ser luz, mas também a gente pode ser treva. Vai depender do que? Da nossa atitude, né? Do que a gente está E detalhe, D2. Algumas pessoas são... não vai, eu vou puxar a sardinha pra gente e acreditar que as pessoas que a gente conhece da igreja não são escuridão por vontade. Vou acreditar. Porque eu prefiro acreditar que todo mundo talvez não quer ter boa vontade do que querer ter a vontade de ser escuridão na vida dos outros. Sim. Porque se as pessoas estão na igreja, se vivem o Deus que a gente fala, não posso acreditar que a pessoa está levando os outros à escuridão por vontade, por querer. Não acredito de maneira nenhuma. É uma forma estranha, né? Uma forma que a gente não tem como acreditar nela, né? Sim. E aí, eu vi aqui, por que eu estou falando isso aqui? As relações de Deus foi tão genial, né? Vamos colocar assim, essa palavra. Deus foi tão fenômeno, tão Deus, que ele fez assim, haja luz. E vocês vão falar de luz a vida inteira. Eu vi o Pedro colocou assim, tio Monsinho sempre me fala isso, porque eu converso muito com o Pedro, que ele é músico, e desde o primeiro dia que eu tive contato com ele pessoalmente, eu falei com ele, seja luz
para os outros. Não seja escuridão. Por que eu estou te falando isso aí? Porque o cara que tem o violão, D2, o cara que toca, o cara que canta para Deus, ele consegue iluminar e transformar qualquer espaço. Verdade. Ele consegue. Olha só quantas pessoas estão em momentos de escuridão, de falta de luz ou de uma baixa intensidade na sua luz. Aí você pega, pô, eu tô aqui em casa aqui, você lança um YouTube de uma banda que você gosta, de alguém que você gosta da igreja católica, que você vai ouvir. Ou então você está em algum lugar, é fato, é fato. Você está em alguma capela, algum espaço, alguma igreja, se toca uma música que te leva para perto de Deus, que te ilumina, que te clareia mais ainda, até você fica diferente. Eu tive o prazer, o Pedro é do JC Boa Nova, né? E eu tenho, tipo, para mim, todas as palestras, todo lugar que eu vou, eu sempre programo alguma coisa diferentinha, alguma coisa legal. E no Boa Nova em si, eu lembro que 2000 uns 4 anos para trás, eu achei que tivesse a data ali, eu levei uma vela, porque eu tenho certeza que Deus deixou alguns sinais para a gente, e todo mundo tem dentro de si luz chamada espiritualidade, luz chamada amor, luz chamada responsabilidade. Você pode falar que elas estão em baixinha, a sua intensidade, mas apagada não está. Quando alguém fala assim, a minha luz está apagada, eu particularmente acho que não. Eu acho que ela está numa intensidade tão pequena que ela não consegue clarear a sua vida. É diferente. Eu acho que todo mundo tem, acho que ninguém apaga. Acho que a nossa luz, para mim, a nossa luz só vai se apagar quando Deus falar assim, velho. Aí ele vai fazer assim, ó, molhar e apagou. E aí, para nós humanos, que ele vai apagar, né? Porque nós seremos como ele, seremos luz. Nós vamos transformar, né? Pode falar. E aí eu tenho para mim assim, nós somos luz, não adianta. E olha como é que são as coisas, né? A gente falando do movimento em si, eu na minha apresentação não falei, mas eu sou um cara que eu entrei para a igreja aos 20 anos de idade. Tem 20 anos que eu participo da igreja católica e entrei através de um movimento. Deus colocou pessoas para serem luzes na minha vida, para me ensinarem. Fui fazer o Crisma, fui do Crisma participante do grupo de jovens e do grupo de jovens também na igreja até hoje. E olha como é que é engraçado. Algumas pessoas são luzes dessa maneira assim, D2. Deus te ama, Deus quer você. Algumas pessoas são luz com um amor na fala. Outras pessoas necessitam de luzes com balanço, com choque. Eu participei de um retiro, olha como é que é as coisas. Não conhecia retiro, não conhecia as coisas da igreja, estava iniciando na igreja, e aí fui para um retiro e estava, o meu jeitão ainda não era de igreja, nem nada ainda, não estava ativo na igreja, e estava zoando demais. E aí eu conheci uma menina que eu sempre falo que eu tenho pessoas que foram catequistas fora de sala, para mim. Sim. Pessoas que me ensinam, até hoje eu encontro muitas pessoas que me ensinam fora da sala. E a Eliette, ela me chamou e disse assim, olha, nós estamos num retiro. Retirar-se do mundo para encontrar-se com Deus. E se você não perceber e não entender o que é um retiro, você não vai conseguir retirar-se do mundo e nem vai conseguir ter um encontro com Deus. E naquele momento foi tão doideira, porque, tipo assim, foi como se tivesse clareado a minha mente, uma luz tivesse aparecido para mim. E eu falei assim, resplandecer sua luz. Acabou, eu zoando, todo mundo num propósito, eu zoando para danar, e ela veio e puf. Daí em diante eu vivi um retiro. Então tô falando por quê? Porque às vezes Deus tá te mandando a luz. Deus está te mandando a luz. E você espera que ela venha de pessoas X e Deus vai te mandar em pessoas Y. Você esperando de um jeito, Deus te manda de outro. Quando ele colocou esse símbolo, a luz, a gente, ao longo da igreja,
Ao longo desses 20 anos aí, participando da Igreja Católica, eu posso te falar que eu pouquíssimas vezes eu tô vendo essas lives. Em 2017 mesmo, acho que foi um momento mais crítico meu e Diana enquanto casal, foi um momento muito, não enquanto casal, relacionamento, porque enquanto relacionamento nós tivemos outras brigas, mas não foi nesse período que a gente estava, não. Enquanto casal, nós passamos uma dificuldade financeira muito grave, porque eu estava desempregado, que eu estava sem nada mesmo, a gente tinha pouca condição, mas foi um momento que eu posso falar, ao longo desses 20 anos, eu falei na live dos meninos, semana passada, uma live sobre venda nova, sobre filho pródigo, que é uma passagem que eu mais amo, e expliquei para eles que eu amo filho pródigo, porque eu disse para Deus que eu jamais me tornaria filho pródigo da igreja, filho pródigo de Deus, porque eu ia sair, sumir. Não, eu me conheço, estou falando por mim. Estou falando por mim. E aí, eu, por saber disso, por me conhecer, não foi nesse momento que a gente mais, de maior dificuldade, onde algumas pessoas separariam, algumas pessoas até roubariam, algumas pessoas, esse momento, para muitas pessoas, seria de tanta escuridão, que algumas pessoas até entrariam no mundo de crime, sairia de casa, abandonaria tudo no momento de escuridão. Eu particularmente, eu falo que nós tivemos, talvez o inimigo, talvez o coisa ruim, ele tente vir e apertar o apagador assim, para ver se a gente vai em escuridão. Ele fica o tempo inteiro lá tentando apagar o apagador, tipo, tentando apertar para a luz apagar, e ainda não conseguiu, nem vai conseguir, graças a Deus, porque nesse momento que a gente se encontrava mais difícil, a Ana, ela começou a rezar o terço da misericórdia às 3 horas da madrugada, onde a luz aumentou mais ainda, né? Fez um propósito com Deus de rezar às 3 horas da madrugada, e nessa oração Deus nos honrou, né? Logo depois de um tempo de oração, quando ele sentiu a maior necessidade que nós tínhamos, ele nos honrou com não só o meu emprego, ele honrou com o emprego meu, do Demerson, da Gisele, do Rafa, da tia Karine. Eram pessoas que estavam nesse grupo de oração das 3 horas da madrugada, feito por pessoas que se encontravam na escuridão do desemprego, e Deus nos honrou com a luz. Mas ele sentiu a necessidade de cada um de nós. Nessa noite, se a gente vai falar de luz e de escuridão, é fato que quando Deus disse haja luz, ele já sabia de tudo. E quem entra para a igreja católica, quem entra para a igreja evangélica, quem entra para qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer coisa, tem que entrar disposto a saber que o seu primeiro dia pode ser um dia de muita luz, mas o seu primeiro dia também pode ser um dia de muita escuridão. E daí em diante vai alternar, ou alguns dias vão permanecer do mesmo jeito, e aí é onde você vai ver que Deus disse haja luz. Ele não disse haja escuridão. Ele disse haja luz. Vai ter dias que você vai se sentir... Eu estou falando isso porque alguns momentos da Bíblia são fantásticos da gente ler e reparar. Quando a gente fala de filho pródigo, é doido demais, que para mim, minha visão do filho pródigo, que no momento que o filho gastou tudo, que ele perdeu tudo, que Deus deixou ele viver tudo, que ele esteve, que o demo foi lá, o coisa ruim foi lá, e falou assim, agora pronto, puf, apaguei a luz. Quando ele estava na escuridão total, Deus disse, haja luz. E ele refletiu, pensou, né? E no que estava decidiu voltar. Olha só que viagem. Essa passagem do Poço, que hoje é uma música que todo mundo canta, eu acho ela fantástica em si, porque se a gente pegar o Poço, que todo mundo fala que às vezes chegou no fim do poço,
né? E tem pessoas que ainda falam, eu passei do fim do poço, que ainda tem pessoas que se sentem tanto na escuridão, que passei do fim do poço, Deus ainda fala, haja luz. Olha como é que é quando a gente... vou pegar esse poço para a gente falar em cima dele, que dá para a gente falar muita coisa de luz. Fora desse poço aí, imagina-se que de dia ou de noite tem as claridades, tem a luz. Na beirada desse poço, ainda é possível que tenha luz. E quando você entra nele, está entrando nele, ainda tem a luz. E quando você vai se afundando, lá no finalzinho, pode ser que você veja ela pequenininha. E talvez quando você passar, igual algumas pessoas falam, eu passei do fim do poço, pode ser que Deus já tinha falado com você várias vezes lá atrás, que haja luz. Não anda por esse caminho não, que o poço vai chegar. Que haja luz. Não anda com essa pessoa não, que a luz, a escuridão vai chegar. Não sai da igreja não. Mesmo que o D2 é chato demais, o monstrinho fala demais, não sai não, porque a escuridão vai chegar. Olha, ter que acordar 7 horas da manhã e só entrar em casa meia-noite, pode ser que seja escuridão. Mas não para não. Ter uma mãe chata, um pai brigão, uns irmãos que são demais, pode ser que seja momentaneamente escuridão. Mas não desiste, não. Porque se você desistir, aí acabou. Aí talvez Deus está te falando, haja luz, você não vai escutar. Quando a gente fala de luz, D2, é muito importante a gente falar das pessoas. Todas as lives, por mim, todas as lives girariam todos os temas e voltariam no que eu vou te falar agora. Na noite de hoje, de repente tem alguém dentro de casa, numa escuridão tremenda, tremenda, precisando de você, precisando de mim, precisando da Ana, precisando da Glenda, precisando do Marcelo, da Irene, que eu estou vendo aqui, e de repente a gente tem que ser luz nessa noite para alguém. E sabe o que a gente faz quando a gente está vendo as lives? Ah, não, já está chato, está cansativo, já não adianta mais nada. E aí, às vezes, alguém está dentro de casa precisando dar luz e a gente não está sendo luz para as pessoas. Porque, olha o momento que a gente vive, eu imagino para as pessoas que estão em depressão. Eu imagino as pessoas que tiveram perdas recentes ou perdas que elas não conseguem sarar no coração. E às vezes está chegando aí dia dos namorados, talvez a perda foi de um relacionamento que a pessoa queria tanto e ela, por causa daquilo, ela entrou na escuridão. Sim. Talvez, dentro de casa, nesses momentos agora, talvez tem gente que está entrando nessa escuridão, porque às vezes, olha como é que é grave, às vezes a gente vivia na igreja, puf, tirou a igreja dela. Tem mais nada para ela fazer. E aí ela começa, quando a gente diz não tem mais nada, a gente diz do que ela fazia de todos os dias de igreja. Muito a se fazer. A rotina, né? Muito a se fazer, sempre tem. Sempre tem. E aí eu fico pensando de boa mesmo, sabe? Nas coisas que levam as pessoas a ter depressão, a ter... Olha só, D2, como que às vezes a gente tem que tentar entender tudo mesmo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ser chamado de monstrinho, que era zoeira, que era a forma como todo mundo brincava com todo mundo, não causava e não levava a uma escuridão como os dias de hoje. Sim. Hoje Sim, pode. Pode falar, não, pode falar. Pode. Hoje, uma fala sua, uma brincadeira sua, um cumprimentar de zoeira alguém e não cumprimentar quem está do seu lado, às vezes leva a pessoa à escuridão. Entrar num lugar e abraçar alguém e não abraçar quem está do lado, leva a uma escuridão. Não é nem aquele negócio, ele não gosta de mim. Não, às vezes a pessoa está ali precisando de atenção
Atenção, e não é dada. Antes de você falar, só eu lembrei de um aqui. Fui no Lindéia, fui dar um tema domingo de manhã. Era um encontrão também do Lindéia, porque o Lindéia faz reunião domingo de manhã. E eu tava falando, e eu disse assim, olha, te vou trazer para as palavras de hoje. Quando a gente tem panelinha, a gente coloca as pessoas da nossa panelinha expostas à luz, e as pessoas que a gente não gosta, a gente vai colocando mais perto da escuridão. A panelinha faz isso com a gente. Os que a gente gosta, os que a gente ama, luz. Os que a gente não gosta, a gente vai distanciando da luz. E falava mais ou menos assim. E aí o pessoal brincou assim, não, mocinho, aqui não tem panelinha, não. Aqui é um caldeirão aberto, né? E eu fui falando, falei assim, tudo bem, se vocês dizem isso. Numa cadeira de dois, num banco, cabia 6 pessoas. Tinha um menino no meio, aqui assim, e uma menina na ponta. Cabiam 6. Todos os outros bancos tomados, gente em pé. Gente em pé. E aí eu fui falando de luz, aquele negócio igual a gente tá batendo papo aqui hoje, e falando como que, às vezes, a gente coloca as pessoas na escuridão. E aí, todo mundo falando que não, que lá no Lindéia não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. E aí, tipo assim, e aí eu falei assim, tanto que não tem, galera. E o menino, sim, D2, só cabeça baixa. Ele ouvia, só cabeça baixa. Ele ouvia. Aí, eu falei assim, ser luz é diferente do que muita gente está fazendo. E aí eu perguntei para ele, alguém aqui te cumprimentou? Alguém aqui te abraçou? Alguém aqui te notou? E o menino disse, não. Sabe o que acontece com isso aí, D2? É dessa forma que a gente coloca as pessoas na escuridão. Com certeza. E aí as pessoas têm que entender quanto que isso é grave. Porque é muito fácil. Eu detesto, monstrinho, como a live é pra gente falar de luz e escuridão, eu não sou adepto de nada na igreja. É bom que as pessoas entendam, eu não sou adepto de nada que fala assim, vamos criar um grupo de resgate para as pessoas que sumiram. Porque todo mundo que cria um grupo de resgate, vamos levar a luz pro D2 que sumiu. Vamos levar a luz pro monstrinho que sumiu. Beleza. Bacana. Nós temos 100 pessoas sumidas para ir buscar o monstrinho, o D2, que era da panelinha, que é conhecido, não estão fazendo nada de anormal, não, D2. Se eu tenho que fazer um grupo de resgate, eu vou fazer um grupo de resgate para levar a luz para o 100. Se o 100 não retornar, nós fizemos a nossa parte. E aí vem a hipocrisia da galera. Não, mas a gente faz um grupo de resgate, a gente vai buscar todo mundo. Não vai. Você pega, haja vista a igreja aí, ó. E se bobear, eu tô falando de dois, tipo assim, monstrinho. Se bobear, você de dois, às vezes, estava esperando a luz da galera ir na sua casa e vai morrer esperando. Porque às vezes não te procuram, não vão até o D2 para saber por que você sumiu, não levam a luz de volta e ficam lá escolhendo a quem levar. Então, o dia que todo mundo fala comigo assim, nós tínhamos 100 crismandos, sumiram 90, vamos atrás dos 90? Ok, porque o dia que fala assim, sumiu 90, e a gente começa por esses 10 aqui, tá errado. Ou vai atrás dos 90, ou não vai atrás de nenhum. Porque é assim que a gente leva a luz para as pessoas. É fazer o bem sem escolher quem. Monstrinho, Deus usa as pessoas de uma forma extraordinária. Você falou uma coisa muito importante que ficou gravada aqui, quando você colocou aquela questão de quando nós, dependendo da forma que a gente agir com um ou com o outro, a gente afasta a pessoa da luz ou a gente aproxima ela da luz. Você deu o exemplo do pessoal do Lindéia. Você sabe o que me aproxima de luz hoje? Hoje é saber que existem pessoas que vão ter a oportunidade de estar indo de encontro à luz por vontade própria, a partir do momento que ela quer ir e que ela falar assim, eu vou ali ver aquele vídeo, aquele bate-papo que aqueles dois tiveram, ou que aqueles tiveram, ou que fulano teve, para ver se eu consigo entender e dar um sentido na minha vida. Porque quando você falou isso aí, cara, me veio uma fagulha de luz que me incentiva a tirar no dia
algum tempo para me aproximar de Deus. Vou te dar esse exemplo. Entrou em contato comigo, há um tempo atrás, uma menina chama Rafaela. E alguns tempos atrás a gente fez uns vídeos e postou. Né? Não chegava a ser uma live, foi um vídeo de 4 minutos. Vídeo falando sobre coisas boas, né? Falando sobre como a gente tem que procurar mesmo Deus nos momentos difíceis, mas a gente tem que ter o querer no nosso coração, tem que acreditar. E aí o que aconteceu? Se eu não me engano, o nome dela é Rafaela. Quando terminou isso, ela mandou uma mensagem para mim, falando assim: ô D2, eu fiz um encontro de jovens com Cristo, que é o movimento que a gente hoje tem no nosso coração, e eu me sinto só, eu me sinto tão só, que eu comecei a tomar remédio, eu fui fazendo tratamento, eu estava fazendo tratamento através de remédio antidepressivo. E a partir do momento que eu escutei e vi aquelas palavras que você pronunciou, mas eu sei que foi Deus que falou para mim, eu tive que tomar uma iniciativa e eu enxerguei uma luz. A iniciativa que eu tinha de primeiro é acreditar que eu conseguiria sair daquele estado que eu estava de escuridão, que foi me mostrar uma agulha de luz na escuridão. Olha que coisa, velho. E quando ela me falou isso, eu falei assim: tá, Rafa, e aí? Como é que você está hoje? Hoje, pela honra de Deus e porque eu quis, eu parei de tomar os remédios, não estou fazendo mais tratamento. Estou vivendo uma vida normal, querendo me aproximar mais de Deus. Mas eu te confesso que é difícil. Sabe por quê? Porque no trabalho eu sou julgada, lá em casa eu sou julgada, e eu me julgo também. Eu falei assim: mas qual que é o motivo desse julgamento? O que te incomoda tanto? Eu vou ser sincero para você. Eles não gostam de algumas atitudes que eu faço, e hoje eu já não faço mais. Porque pelo vídeo que você fez, pelas palavras que foram pronunciadas e que tocou no meu coração, eu tive a iniciativa de querer sair pelaquela fagulha de luz. Ela colocou isso. Eu vou convidar ela para participar um dia com a gente. Eu queria que você desse a oportunidade de acompanhar esse testemunho dela. Porque Sim, é isso, monstrinho. É isso, monstrinho, que você colocou. Pode ser que uma atitude que tiveram com ela, né, na igreja, eu vou colocar como igreja ao todo, que fez com que ela se aproximasse não só da escuridão, mas ela se permanecesse o mais longe possível da luz, sabe? E aí, cara, eu fiquei pensando, falei assim: cara, se eu não tenho a ousadia, eu tô falando de D2, a ousadia de sair do meu estado de paralisia, né, meu estado físico de paralisia, e querer inventar algo para levar amor de Deus, que seja por uma live, seja por uma mensagem, que seja por um procurar, sabe? Seja por um chegar e falar assim: cara, hoje eu vou mandar uma mensagem de bom dia pro monstrinho. Bom dia, monstrinho. Que seu dia seja maravilhoso. Eu tenho certeza que quando você receber aquilo, por mais que você não queira, seu coração vai sorrir, cara. Sabe? D2, e olha como que a gente tem que tomar cuidado mesmo para ou trazer para perto da luz ou levar para perto da escuridão. Não pode, todas as palestras que eu e a Ana a gente deu até essa pandemia aí, fisicamente nos lugares, a gente falou, eu particularmente falei uma coisa e a Ana falou outra, falou de outro tema. Eu disse aos meninos, eu sempre digo para a galera o seguinte: não pode a gente ser luz e beber, porque nós somos jovens, temos todo o direito de fazer o que a gente quiser, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, mas a gente não pode beber, né? Para quem bebe aí, a gente vai sempre ser duro nisso aí, porque a gente, para ser luz, eu acabei de falar, luz não é só pessoas. Na nossa luz, na nossa vida, a gente tem que parar de achar que luz é só pessoa que fala bonitinho pra gente, não. Quem nos fala com amor, com palavras duras, também podem ser luz demais. E eu sempre peço demais, que as pessoas não bebam e não peguem volante. Sim. Não bebam e vão dirigir para que... Sabe o que eu estou falando isso aí? Porque vai chegar um ponto de que a gente vai falar assim: nossa, mas o tio Monstrinho dava palestra na igreja. Nossa, mas o tio Monstrinho era tão bom, era luz para todo mundo. E hoje está na cadeia porque estava dirigindo e foi preso dirigindo, bêbado. Olha como é que isso é muito grave. Muito grave.
Porque eu tô falando isso aí porque, às vezes, a gente leva pessoas para perto da luz, que a gente leve de verdade para perto da luz, que não seja de mentira. Sabe por quê? Porque vem o outro lado que a Ana sempre fala quando a gente dá palestra, a Ana sempre fala, nós erramos. Nós não somos perfeitos. Sim. Nós somos falhos. Para que as pessoas vejam a gente como pessoas normais. E eu tô falando isso porque, olha como que hoje tem muitas lives, a gente sabe disso, que na quarta-feira é um dia que a gente, graças a Deus, eu fico feliz, graças a Deus, hoje tem muitas lives, mas eu fico pensando o seguinte, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado demais, por ser luz para muita gente. Como, por exemplo, eu quando iniciei, o meu padre, o padre Simval, na época, ele me consertou, falou assim, monstrinho, ele quase que falou assim, estou sendo a luz na sua vida. Você não pode ser uma pessoa que fala de Deus e pronuncia em 50 minutos 51 palavrão. Sim. Olha Deixa como... eu pegar, olha... deixa eu pegar esse gancho. Não, deixa eu emendar que você pega. Deixa eu fechar tá. E você vai. Por que eu tô falando isso aí? Porque o padre Simval, eu em 50 minutos, eu falava 51 palavrão. Com o passar do tempo, eu lembrava do padre Simval me consertando, conheci outra luz, com referente a me consertar. Val, do Califórnia. A Val, ela assistia as palestras e ela falava assim, nego, hoje foi bacana. Nego, hoje não foi bacana porque você falou esse palavrão, você fez isso que não foi legal. Eu não achava bravo, não ficava bravo quando o padre Simval me corrigiu, nem quando a Val estava sendo luz para mim. Porque Deus não contentando, o que Deus fez? Quando você casar com a Ana, eu quero colocar mais uma pessoa luz, que quando você falar, ela vai em cima. Porque às vezes a gente está num lugar que eu falo, às vezes passa algum palavrão, até pelo sentido do momento ali, a Ana é a primeira a me corrigir. A primeira luz que eu vejo é ela falando. Não ficou legal o palavrão. Às vezes ali, um palavrão, uma pessoa escutava tanta vida inteira, que talvez um palavrão leve a pessoa para a escuridão. Ao invés da gente aproximar ela para... É lógico que todo palavrão direcionado, gente, não é bom, não é legal. Mas também vamos entender. Às vezes, no momento de palestra, surge alguma brincadeirinha que se lança ali, morreu ali, mas não é bom. Parei, e assim, eu diminuí de 51, que foi minhas primeiras palestras, para hoje passar, e tem palestra que eu passo ileso de falar nenhum, porque a luz que Deus trouxe para mim através do Padre Simval, passou pela Val, passou por outras pessoas, e hoje eu tenho a luz dentro de casa, que é a Ana. Pega no gancho e permanece na sua vida. O gancho é o seguinte, que eu vi o Ícaro entrou aqui, e, cara, eu agradeço a Deus pelas amizades como eu tenho com você, com ele, né, com o Thiago, o pessoal que está nos acompanhando, porque o que acontece, cara? A gente é muito falho. Você falou uma coisa que é importante a gente entender, que nós somos seres humanos. Nós não podemos criar essa questão, essa condição humana para justificar os nossos erros. Sim. Você está entendendo? Que às vezes, a gente vai errar, cara. Nós somos seres humanos. Sabe uma coisa que eu e ele estava conversando aí no final de semana? É porque a gente, às vezes, é tão ser humano que, às vezes, a gente solta um palavrão, igual você falou, e a gente não tem essa não é que a gente não tenha condições, eu tô falando, a gente não tem essa propriedade de falar nas situações justamente por causa da luz que vem vindo, emitindo seus raios através de nós. A gente tem que reconhecer. E um dia, estava nesse negócio de eleição, por causa de coisa política, uma certa pessoa me ofendeu de uma forma que eu não sabia, e eu fiz um comentário no Facebook. O Ícaro deve estar até rindo agora, porque, né, eu fiz um comentário, e nesse comentário eu soltei um palavrão. Porque eu tipo assim, eu esqueci, eu entrei num estado de escuridão sem saber, a raiva tomou tanta conta, que eu falei, eu sou ser humano. Falei, poxa, eu não posso ter uma escolha. A live vai terminar aqui, monstro, só para me concluir, em 20 segundos. Eu vou sair e vou te chamar de novo. Beleza? Galera, tá aí, volta porque a ideia tá legal. Aí. Tá legal, só um segundinho. Vou sair e vou voltar e te chamar. Peraí.